Paz, oração e união. Cumprimentamos a todos os nossos irmãos que estão videologados, que daqui a pouco já vão estar conectados com nós. Estamos vindo de um culto tremendo aqui na sede internacional. E aqui
ao meu lado direito, temos o nosso irmão Guilherme. Paz do Senhor, irmão Guilherme. Paz do Senhor, irmão Jonathan. Paz do Senhor, irmão João Gabriel. Paz do Senhor, meus amados irmãos videologados nessa noite. Glória a Deus. E aqui ao meu lado esquerdo, temos o nosso irmão João Gabriel. Paz do Senhor, irmão João Gabriel. Paz do Senhor, irmão Salazar, paz do Senhor, irmão Guilherme, a paz do Senhor a todos os videologados que estão conosco nesta noite. Aleluia. Já querendo pedir que os irmãos deixem o seu like, se inscrevam neste canal que ainda não é inscrito e ativem o sininho para estar ativando as notificações e estar chegando todos os dias os nossos vídeos para a sua casa. Glória Aleluia. a Deus. Bem lembrado. Bem lembrado. Bem lembrado. Deixe seu like, compartilhe. Hoje nós temos aqui alguns comentários, vamos falar sobre a Bíblia, vamos adorar a Aleluia. Deus com louvores. E eu já quero aqui abrir a palavra de Deus, fazer menção de um versículo muito conhecido, um versículo da palavra de Deus, que hoje nós vamos tratar um assunto bem rapidinho, um Aleluia. assunto sobre unidade Oh, Aleluia. espiritual. E o que é a unidade espiritual? Ela gera avivamento. Glória a Deus. Aleluia. Vamos É ler aqui, verdade. só para a gente já ir nos organizando. Atos capítulo 2 diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E qual foi a consequência? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Então, nós estamos vendo aqui unidade e avivamento. Unidade e avivamento. Mas antes de nós conversarmos um pouco sobre isso, eu gostaria de perguntar aqui, irmão Guilherme, tem algum testemunho para nos contar Oh, glória. sobre alguma experiência de oração, de unidade, que você fez algum propósito com a igreja, com a juventude, e isso gerou algum testemunho que Deus fez alguma coisa na tua vida? Pela misericórdia de Deus tem. Tem? Pela misericórdia. Glória a Jesus. São vários, mas Deus me tocou para falar um. Sobre promessa. 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 Glória a Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo, no capítulo 2, que Deus é fiel até com quem não é fiel a Ele. Aleluia. E essa minha palavra me marcou porque a primeira profecia que Deus entregou para mim, eu tinha lá meus 12, 13 anos. Eu não queria nada com Deus, eu era jovem, era criança. Aí meus pais eram desviados, né? E eles estavam querendo voltar a gente foi num culto na Zona Sul de Porto Alegre. Aí a gente foi. Aí o culto normal, glória de Deus, eu sem entender nada. Até que no final do culto, não sei o que aconteceu. Sinceramente, eu fui lá pra frente pra oração. Pra oração. Aí eu tô lá, com o olho fechado, pensando o que eu vou fazer quando chegar em casa. Aí eu sinto uma mão na minha cabeça assim, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. E disse, falou que eu ia ser a rocha angular da minha família na igreja. Eu que ia trazer a minha família na igreja. Eu que ia ser o alicerce, eu ia ser o pilar. Aí o que eu pensei? O que esse cara tá falando? Quem é esse senhor aí? Eu levar minha família pra igreja? Esse cara tá louco. Eu tinha meus 12 anos, 12 para 13 anos. Aí passou, o tempo passou, foi passando. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, passou 4 anos, passou 5 anos. E aquela promessa que Deus fez, Ele fez. Ele cumpriu, está cumprindo. Olha, Está- não, tá- olha tá que, se endireitando. olha que tremendo. Mesmo eu não dando valor para a palavra de Deus, eu tinha me esquecido dela. E Deus já estava operando na minha vida Oh, glória. sobre essa promessa. Eu lembro num culto de sábado à noite, que estava pregando era Bruno Jacob. Ele pregou sobre a força do jovem. Que jovem não se cansa. E quando ele falou assim, ó, e o jovem é o pilar. Se tu vê que tua família está cansada, tu és forte. É incrível. Parece que eu fui teletransportado para aquela visão, para aquela igreja, para aquela profecia. E eu olhei em volta assim, né? A mesma coisa, assim, ó, aquela mão, a mesma voz falando. Aí eu voltei, olhei pro templo, né? Olhei pro lado, tava meu pai, tava minha mãe que é um desviado.
Mas isso porque eu já tinha começado essa caminhada já. Aí, glória a Deus, né? Aí eu pensei, Tens, irmão? eu tenho 19. 19 anos. Olha que coisa. Passaram-se, 7 anos. Desde que isso está acontecendo, 7 anos já. 7 anos a profecia de Deus que está se cumprindo, porque eu pensei assim quando eu vi aquela coisa. Tá, daí Deus me deu a profecia, se realizou. Meus pais estão na igreja, só que era mais. A palavra de Deus diz que olhos não viram e ouvidos não ouviram e nem chegou ao coração do homem o que Deus separou. Glória a Deus. Mas olha que tremendo. Coisa tremenda. Olha que tremendo, porque eu pensei assim na minha mente, tá, meus pais, a minha família. Mas hoje em dia, o que está acontecendo? Olha que coisa tremenda isso. Meu irmão começou a se envolver, meu irmão começou a querer mais Deus. Minha tia começou a querer mais a Deus. Meus primos, semana passada, confessaram a Cristo. Meu avô confessou a Isso é resultado Cristo. da tua entrega a Deus, da tua vida de oração, da tua Claro. vida de jejum, devoção a Deus. Aí é que tá. Eu vejo que eu não fiz nada. É. Mas por que isso está acontecendo? Porque Deus fez uma promessa e quando Ele promete, Ele cumpre. O poder de Deus na vida. Porque a Bíblia diz que Jesus Tu Cristo apenas já... se posicionou, disse, eis-me aqui. Talvez tu até pense que tu não fez nada, mas pelo teu exemplo, pela tua posição, os teus parentes foram e Exatamente. viram, ó, ele tá diferente, É. alguma coisa na vida dele tá mudando. Posicionamento dele, Exatamente. Em O relação à posicionamento fez que teus parentes se convertessem. promessa. Oh, glória Então, a Deus. Aleluia. A importância Maravilha. de posicionar, né? É Maravilha. verdade. Glória a Deus, glória a Essa Deus. é o que eu queria falar para os irmãos videologados. Que não importa o tempo que demora a profecia, mas se Deus falou, tá falado. Deus falou, tá falado. Deus falou, tá falado. O poder de Deus é tremendo. Então, um conselho, quando Deus promete, o que nós temos que fazer? Esperar Esperar com paciência, com paciência. posicionado aonde Ele quer. Oh, glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz, esperar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Esperar em Jerusalém, na presença dele. Glória a Jesus. Ele faz. Maravilha. E também teve uma pregação semana retrasada, eu acho, no culto da Juve, que disse que não é só ficar em Jerusalém. Minto, foi numa consagração agora que teve. Disse, se não me engano, foi no culto de espanhol. Acho que foi o culto de espanhol, ou o estudo. Dizendo que não adianta só ficar em Jerusalém. Quando tem nessa passagem, diz que os discípulos lá, eles subiram um monte. Ou seja, requer esforço. Requer esforço, exatamente. Sacrifício. Aí vai jejum, vai oração, vai consagração, Tem uns vai irmãos às vezes que leitura. lutam comigo, sabia? Mas como é que esse irmão tá sempre guerreando? Vai, avança. Nossa, mas assim, se não tiver esforço, parece que a coisa não anda. É não sei se é verdade. só comigo, parece que tem que acontecer alguma coisa. Aproveitando aqui alguns minutinhos, tem alguns irmãos que estão aqui nos videologado conosco. Marcos Oliveira, Paz, glória. Oração e União. Duda Rodrigues, Aleluia. Vanderclay Alves, aleluia. Daqui de Jaguaré, Espírito Santo. Paola Cruz, Paz del Senhor. Glória a Deus. Leiliane, Leiliane Cardoso, Jaguaré, Espírito Santo. Aleluia. Clênio Buges, Andriele Rocha, Dalmiro Castanho, Estrela RS. Deus abençoe, meus irmãos. Aleluia. Dê o seu like, compartilhe e vamos avançando. Irmão João, enquanto os músicos ali vão se preparando, glória a Deus, enquanto o irmão Cauã chama os músicos ali, tem alguma experiência, irmão João? Tu já teve na oração? Tu já fez alguma uma prova com Deus, assim, ó, se isso aqui é de Deus, uma experiência, algum testemunho, assim, que tu diga assim, ó, bah, isso aqui Meu irmão. marcou a minha vida. Meu irmão Salazar, eu tava pensando aqui, eu não sabia se eu ia falar, mas agora que tu me deu Tocou no essa assunto. Oh, oportunidade, glória. tocou no Aleluia. assunto, eu Deus vou abriu falar. a caixa preta. Vou Aleluia. aproveitar, vou contar esse testemunho. Muitas das coisas que eu pedi a Deus, ele sempre me respondeu. Ô, incrivelmente. glória, mas que comunhão com o Pai, hein? Que comunhão. Oh, glória. Nós temos nossos defeitos, nós temos nossa falha, mas Deus é misericordioso. É verdade. E Ele sabe do nosso coração. Então, muitas coisas que eu pedi a Deus, Deus sempre me atendeu assim de uma forma até bem rápida, sabe? Mas teve uma em especial. Eu tenho um problema no meu olho. Chamado estrabismo. Eu não sei o nome técnico, mas é quando um olho não acompanha o outro. Ele é disfuncional, digamos assim. E isso me atrapalhava um pouco. Tanto esteticamente quanto
para mim no meu próprio físico. E ano passado, quando tinha recém começado os cultos de domingo no Vale da Oração, eu tinha ido nesse culto. E uma irmã amiga nossa, tava me observando. E ela viu esse meu problema. Eu com as minhas condições, não poderia pagar uma cirurgia para fazer a correção. Sim. E essa irmã, aquele dia, ela começou a me observar e Deus tocou no coração dela. Deus tocou no coração dela para pagar essa cirurgia para mim. E depois, passou um ou 2 dias, ela ligou pro meu pai, disse para ele que eu podia ir na clínica que eu quisesse fazer uma... Não, acho que não é clínica quando é particular, é clínica? É clínica? Numa clínica que eu quisesse, que ela ia pagar para mim uma consulta particular e fazer cirurgia. Aleluia. Tudo pago. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, é tremendo. Isso que eu não tinha pedido para Deus para me dar a cirurgia. Eu não tinha nem pedido. Não estava nem na minha cabeça. Porque para mim o estrabismo não era uma necessidade assim tão Deus grande. te deu um presente. Mas Deus me deu um Aleluia. presente. Deus te deu um presente. Glória a Deus. Glória a Deus. 10 horas ou 22 horas e 18 minutos. Temos aqui Secretaria de Música, uma parte. Aleluia. 10% da Glória a Secretaria de Deus. Música. Vamos estar ouvindo um louvor. João Gabriel, João Miller e Danilo Lopes. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar a Deus. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Suas mãos curavam o cego que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. O que ele fazia, irmão João? Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre conseguir. E por isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade e entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir
repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade e entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou sendo um leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade e entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Aleluia. Aleluia, que louvor Ajeitadinho aqui pra tremendo. ficar bonito. Aleluia, maravilha. Estamos aqui com alguns irmãos que estão videologados. Dalmiro Castanho, Estrela RS, Paz, Oração e União. Paulo Luiz, Área Quaraí. Miriam Rampini, glória a Deus. Cauã Oliveira, Eric Silveira, Área Alvorada. Dal Valoreto, Alvorada. Leiliane Cardoso, Ana Júlia dos Santos, Vander Clay Alves, Glória a Jesus, Andriele Rocha, meu Deus do céu, há uma dimensão muito boa aqui, é uma dimensão Aleluia, espiritual. glória a Jesus. Nós estamos aqui, aleluia, passamos um dia aí em consagração, jejum, Deus tem feito coisas grandes. Hoje teve o curso de ética ministerial, junto com consagração, foi uma glória de Deus, Deus estava fazendo coisas grandes. Irmão Danilo, estamos aí já entrando na 4ª semana de campanha de oração, todos os dias, 22 horas até as 23, jejum, todo dia tendo alguém jejuando, o mundo espiritual está se abrindo, há uma liberdade espiritual. A Bíblia diz que o reino dos céus, o céu, ele é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Oh, glória a Deus! Então veja, há um esforço a ser feito. Porque quem não se... Como é que Deus vai fazer as coisas tudo de graça assim para nós? Sem esforço. Como é que Deus vai... Meu filho, eu não estou resolvendo te abençoar. Por quê? Porque tudo que não gera esforço não tem valor para nós. E as coisas de Deus têm que ter valor. Senão, se a gente não suar um pouquinho, não orar um pouquinho mais, jejuar um pouquinho, como é que a gente vai valorizar quando Deus nos dá? Tá entendendo? Verdade. E diante disso, estamos aqui com o nosso irmão Cauã, que estará contando um breve testemunho aí que Deus tem feito na vida dele. Passo-lhe a palavra, irmão Cauã. A paz, Senhor. Eu gostaria de cumprimentar todo mundo, todos os irmãos que estão videolados juntamente conosco. E o testemunho é que contar desde o começo, né? Meu testemunho, eu não sou muito de abrir muito a minha vida para os irmãos, mas eu senti de Deus de
falar, compartilhar, que foi desde o meu nascimento, né? Quando eu nasci, minha tia disse que o médico tinha me dado 1% de vida só. E logo após, eu tive que fazer uma transfusão de sangue, porque deu leucemia, tive que trocar todo o sangue. Mas a minha tia fez uma oração. Disse assim para mim, para Deus, na verdade. Eu era pequeno, não tinha... Mas disse para Deus, Deus, se tu tens um projeto na vida dele, não deixa que ele morra. Não deixa que ele se vai. E Deus ouviu a oração dela. E eu nasci prematura também, né? Eu era bem pequeno mesmo. Eu era do tamanho quase de 2 telefones do irmão Jonathan. Mas ali o médico, ele disse para mim que eu ia precisar de aparelhos, ia precisar de tudo, eu ia nascer com um problema. E Deus, desde ali, Deus, ele foi, né, entrando com a sua ação. Para quem não sabe, os meus pais, eles eram crentes na época. Meus pais, minha tia, a minha tia é crente, mas meu pai, minha mãe, eles estão desviados, meus irmãos também. Mas, aleluia, Deus levantou, né? Deus disse que tinha um projeto com a minha vida desde do ventre da minha mãe. E Deus, ele veio falando ao decorrente do tempo. Mas, como todo jovem, né, não quer muito se interessar com as coisas de Deus, ali eu me criei praticamente na igreja com os meus tios, com minha prima, que é a minha prima Simone, o Isaías, que hoje eles congregam em Cachoeirinha. E eles foram me ensinando a forma correta de andar, né, nos caminhos do Senhor. Mas eu fiquei um tempo na igreja, depois eu fui morar com meu pai, como ele era desviado, né? A gente não tinha uma estrutura espiritual para suportar e também para aprender. E Deus foi agindo, foi movendo a sua mão. Tu é crente desde que tu nasceu? Meus pais são crentes, meus pais são tudo crente, só que hoje eles estão desviados. Meu pai era presbítero do Ministério de Restauração, quando fundou o Ministério de Restauração junto com o pastor Humberto. Quando o pastor Humberto fundou o Ministério de Restauração, meu pai veio junto. Mas eu sou crente desde pequeno. Só que eu não tomei uma posição verdadeiramente com Deus na minha infância, porque a juventude, sabe como que é o jovem, não quer nada com Deus. Mas depois que eu tive um encontro verdadeiro com Deus, foi aos meus 16 anos, aonde Deus foi num congresso em Esteio, aonde Deus me arrebatou e disse para mim bem assim: eu tenho um projeto muito rápido contigo. E eu amei, Senhor. E ao decorrente do tempo, eu falei para Deus, me dá estrutura espiritual. Se o Senhor tem um chamado muito rápido comigo, me dá uma estrutura espiritual. E Deus foi me colocando ao lado de homens ali sábios. Por exemplo, o pastor Resplandes ali, o meu antigo pastor, que era o pastor Natanael, onde eu congregava, foi me ensinando. O meu próprio primo, Jonas, né? Ele também foi me ajudando. E desde ali, Deus foi falando, né? Uma vez eu fui no monte, eu me lembro, que o meu ex-líder, né? Ele tinha falado: Pácava, tu tem que ir no monte, tu vê ali a grama pegando fogo, tudo pegando fogo. E eu, como jovem, né? Senhor, eu tenho que ver isso daí. E eu chegando lá, né, no monte, orando a Deus, falando: Deus, cadê o fogo? Cadê o fogo? E com a ótica humana, né, com a nossa sabedoria, ilimitada. E Deus preparou aquele ambiente e levantou dois irmãos da igreja, do outro ministério, que nem me conheciam, um casal, e disse assim para mim, né, eu me lembro muito bem: irmão, eu estou vendo nos teus olhos como um fogo, meu irmão. E Deus, ele te deu a sabedoria do conhecimento para pregar a palavra de Deus. E foi na minha caminhada. Eu tinha o quê? 16, 15? Não.
Não me lembro muito bem. E eu falei, amém. Amém. Eu não sabia muito. Amém. E foi decorrente do tempo. E Deus foi me dando a revelação da palavra dele. E sabe aquele momento, quando vem a revelação, assim, Deus começa a revelar a palavra. Você começa a se encaixar, passagem por passagem. Eu era assim. Deus estava me revelando, assim, mas eu não conseguia conectar. Mas decorrente do tempo, né, com oração, com jejum, Deus ele foi me dando a sabedoria, né? E eu vi quando Deus começou a me chamar mesmo, foi quando o meu ex-líder Marcelo, eu andava muito com ele. Nós íamos também ali em desafios jovens em Sapucaia. E depois que ele saiu da liderança da juventude, Deus falou muito forte comigo. Que Deus estava me chamando para ser um líder espiritual. E Deus revelou isso também para homens de Deus. E eu, na minha ótica humana, amém. Deus, uma vez, estava no culto no Esteio, e Deus usou uma esposa de pastor para falar. Aleluia. E eu, né, sem entender, amém. E depois, no decorrente do tempo, eu me lembrei, ela disse, a profeta disse. E eu tinha o quê? 17, 16 anos, estava exercendo uma liderança de jovens ali em Esteio. Com 16, 17 anos. Ajudando ali o pastor, né? E eu me lembro que era só eu de jovem. Né? Os outros irmãos haviam saído. E era só eu de jovem. O pastor falou assim, meu irmão, a gente tem que orar para Deus mandar os jovens. E hoje, tu vê, hoje está cheio de jovens lá em Esteio. Deus está abençoando, Deus... Eu tenho me comunicado ainda com os irmãos de Esteio. A gente vê, né, Deus agindo. Né, o projeto de Deus para nossas vidas, quando nós nos posicionamos, nos disposicionamos, como o irmão Jonathan havia comentado há um tempo atrás, quando nós nos colocamos para buscar a presença de Deus. Eu queria deixar uma passagem muito aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 9, onde fala assim, portanto, vós orais assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Quando nós pedimos a vontade de Deus, mesmo que a gente não entenda, eu orava assim, Deus, mesmo que eu não entenda, faça a tua vontade na minha vida. Faça a tua vontade na minha vida. E depois do tempo, eu tinha asma. E eu estava com o pastor Resplandes, correndo de manhã, com o irmão Leonardo, eu me lembro, o Leonardo que trabalha na administrativa, com meu primo. E eu comecei a dar falta de ar em mim. Comecei a me dar falta de ar, eu comecei a ficar branco, mas vezes o pastor Resplandes até disse para os irmãos que estavam ao meu lado, fica com ele, para qualquer coisa, se passar mal, te leva ele para o hospital. Sim. E eu não me conformei com aquilo ali. Falei, Deus, se o Senhor, se isso vai me atrapalhar para fazer a sua obra, tira de mim, Deus, eu creio que o Senhor pode me curar. E à noite era a rede mundial de Esteio. E o pastor Natanael disse assim, tu crê que tu vai ser curado? E eu creio. E quando eu comecei a orar no microfone, eu senti algo, tipo uma mão assim no meu corpo, sabe? Aleluia. E Deus me curou da asma. Glória a Jesus. Deus me curou da asma. Eu usava óculos também. Deus me curou da visão. Que coisa maravilhosa. Glória a Deus. Deus me curou da anemia quando eu era pequeno. Glória a Deus. Aleluia. Era esse o testemunho. Isso é um testemunho de cura, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida. Maravilha. Esse foi o testemunho do irmão Cauã. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmão Daniel. Paz do Senhor, meu Acho irmão. que eu não lhe cumprimentei. Para quem não sabe, eu e o irmão Jonathan, nós, como é que se fala? Compartilhamos o mesmo apartamento. Aleluia, glória a Deus por isso. Aleluia, moramos juntos. Glória a Deus. A glória de Deus, temos aprendido muito um com o Glória a outro. Deus. Glória a Irmão Jesus. Jonathan. Amém. E já que estamos falando nisso, compartilhando, eu vejo que para que tudo dê certo é necessário uma coisa,
unidade, mesma visão, um alinhamento. E dentro disso, irmão Danilo, eu queria falar com o senhor, que está aqui com nós hoje. A respeito disso, Deus falou comigo ontem, enquanto orávamos ali, aqui no cenáculo, na igreja. Estávamos entre 16 jovens ali, entre moços e moças. E Deus falou comigo acerca de Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí o Senhor falou comigo, todos estavam reunidos orando. Orando. Eles estavam unidos, orando, por um propósito e com uma visão. E aí eu perguntei para Deus, tá, mas qual é o sentido disso? Eles estão reunidos, orando, com a mesma visão, por um propósito. Aí o Espírito de Deus ministrou no meu coração, porque só quem não ora tem visão diferente da minha visão. E eu comecei a perguntar, tá, mas como assim, Deus? Sabe qual é o problema de muitas pessoas, meu filho? É porque elas acham que têm minha visão e começam a dividir a minha igreja, mas elas não têm comunhão comigo na oração. E o Espírito de Deus falando comigo, e aí ele disse, olha Atos 2. Atos 2, todos unidos, orando com um propósito e uma visão. E olha a consequência. Quando todos estão na mesma visão, eu encho todos, não encho parcial. Quando todos estão na mesma visão, eu encho todos. Judas não estava na mesma visão. Se perdeu no caminho. Pedro teve a oportunidade de voltar e foi cheio. Então, o que o Senhor estava falando comigo assim? Eu quero um novo tempo de unidade espiritual. E se percebe quem não está em unidade. Porque quem não está em unidade não começa, não é cheio como os outros são cheios. Você já parou para ver na igreja alguém que está num canto, só ele não sente a glória, o resto está com poder de Deus. É porque alguma coisa está acontecendo com ele. É verdade. Ou ele não está orando, ou ele está com uma visão diferente, ou ele está fora de um propósito, ou ele está com a cabeça em outro lugar, mas não está com a cabeça ali. Ou não está lendo a palavra também. Né? Alguma coisa está acontecendo com ele. Porque a Bíblia está dizendo, ó, estavam todos reunidos no mesmo lugar. No mesmo propósito, mesma visão. Todos tinham defeitos. 120 pessoas cheias de defeito ali dentro. Mas eles estavam ali cheios de defeitos, mas com um propósito. Vem o reino de Deus. Ninguém estava dizendo assim, eu sou maior que o Danilo, sou maior que o Cauã, sou maior que o João. Não, eles estavam ali querendo o reino de Deus. E um ajudando o outro. Quem sabe eles estavam ali, ó. Não, tu não está conseguindo orar, eu vou te ajudar. Tu não está conseguindo caminhar, eu vou te ajudar. Tu não está conseguindo avançar, eu vou te ajudar. Então, irmão Danilo, foi isso que Deus falou comigo ontem. Ele tem falado hoje. E hoje aquela palavra de meditação que o Senhor trouxe no culto. O que Deus... Eu vejo que Deus tem te dado visão, assim, espiritual do reino de Deus. E é por isso que eu te convidei para estar aqui conosco hoje. Acerca dessa questão de unidade, do avanço da igreja, do avanço, assim, da obra de Deus. Eu vejo que Deus tem te dado isso nesses últimos dias, assim, com mais clareza, com uma forma mais clara da obra de Deus. Eu queria que o Senhor comentasse conosco aí a visão que Deus tem te dado em relação a essa questão de unidade, de buscar o reino de Deus, de ajudar os jovens que estão precisando, que não têm força para avançar, mas estão ali querendo Deus. Eu vejo isso, eu queria que o Senhor comentasse conosco assim, algumas coisas que Deus tem lhe dado acerca disso. Amém. Bom, irmão Jonathan, como tu disse, há algum tempo atrás já, alguns meses, eu comecei a entender o que Deus queria para a minha vida. Microfone só. Comecei a entender o que Deus queria para a minha vida de uma forma diferente. Aleluia. E, como tu sabe, eu não nasci num berço cristão, eu vim do mundo e me converti. E eu sempre percebi isso na igreja, sabe? Que toda vez que a igreja não está unida, a igreja não avança. Aleluia. E principalmente quem não avança mais ainda somos nós.
Porque a igreja, Deus, de certa forma, ele se compromete com o reino dele, as coisas têm que acontecer e vão acontecer, independente de ti ou não. Só que quando nós começamos a entrar nesse engodo de Satanás, nessa teia do diabo, que é a desunião, que é o falar mal dos outros, falar mal dos irmãos, murmuração, né, contenda. O principal prejudicado somos nós mesmos. Aleluia. Se os irmãos puderem abrir a Bíblia ali em Provérbios, eu falei sobre isso no culto, e Deus falou muito forte, irmão Jonathan, no meu coração sobre esta palavra. Eu fiquei maravilhado quando eu li essa palavra. Eu tinha colocado um propósito, não, agora eu vou ler, né, um provérbio e um capítulo de Atos, né? A verdade é que a gente não consegue ler um só, né? A gente vai e vai lendo. E Deus falou muito forte ao meu coração, irmão Jonathan, sobre isso. Sobre esta união da igreja. Tu vê bem, quando tu estava falando ali que eles estavam todos reunidos, né? E receberam o Espírito Santo. Às vezes nós nos olhamos para o líder e ele é a primeira pessoa que é atingida, né? Exatamente. Mas tu veja bem, irmão Jonathan, até quando o líder erra, quando nós o seguimos, Deus se compromete com ele. Exatamente. Até quando ele comete um erro, e nós somos todos falhos, nós estamos ali para sujeitos a cometer erros, mas quando Pedro volta a pescar, o que acontece? Ele era uma pessoa muito influente. Exatamente. Ele era um líder no meio da igreja. E ele volta a pescar, e quantos voltam com ele? E aonde, irmão Cauã, que Jesus aparece? Aleluia. Todos aqueles que seguiram o líder, mesmo que tendo tido um ato errado, um pensamento errôneo, mesmo assim, aonde Pedro os levou, lá estava a presença de Jesus. Aleluia. Entendeu? Então é isso que nós temos que entender. E eu não entendia isso. Eu sempre fui muito rebelde. Sempre fui muito rebelde. Muito justiceiro, né? Deixava muito a minha justiça se sobressair ao Espírito Santo. E de um tempo para cá eu comecei a entender que o único culpado, o único prejudicado disso tudo era eu. Né? Quando a Bíblia diz que quando o Pedro foi preso, logo depois dessa passagem aí que tu estavas lendo, a Bíblia diz que Pedro foi preso, Pedro estava encarcerado, e a Bíblia diz que Deus operou um milagre muito lindo. Aleluia. É um dos maiores milagres, né, que na Bíblia, assim, coisa linda, de o próprio anjo. É uma coisa muito sobrenatural. Os soldados não entenderam, o rei não entendeu, os sacerdotes não entenderam como esse cara saiu daí. Mas a Bíblia vai dizer, irmão Jonathan, que a igreja estava orando por Pedro. A igreja não estava orando por mais nada, mas por um único propósito, que nem tu disse, com um único pensamento, com um único sentimento. Muitas vezes, irmão Cauã, irmão Jonathan, as coisas não acontecem, sabe por quê? Deus quer fazer as coisas, mas as coisas acabam não acontecendo por nossa culpa. Porque nós, quando tomamos o posicionamento de igreja bíblica, as coisas acontecem. E é o que está acontecendo agora na juventude, irmão Jonathan. Tudo isso que tu tem me falado, eu tenho visto também acontecer. Eu tenho visto um agir de Deus. E o agir de Deus, ele é um agir... Como que Deus age? Deus começa a mudar o coração dos jovens. Deus começa a mudar a mentalidade dos jovens. Começa a dar uma dura... Eu olho para a juventude hoje, irmão Jonathan, ali da sede, que há muito tempo eu olhava assim, mas que juventude é essa? Hoje eu olho para esses jovens, muitos ali, muito novos, né? Eu acho que eu sou um dos mais velhos ali. Sim. Mas com uma dimensão com Deus, irmão. Exatamente. Com um respeito, um temor de Deus. Aleluia. Que isso me impacta. Não tem como não ficar impactado. Você quer falar alguma coisa? É exatamente isso que o senhor está falando. E a Bíblia diz, irmão Jonathan, que quando... Veja bem, nós estamos falando muito sobre... levantar obreiros segundo o coração de Deus, né? O pastor Humberto estava falando sobre isso. A Bíblia diz que quando os homens de Deus vão levantar a Estevão, o que eles fizeram? Eles oravam, irmão Jonathan, unanimemente, com o mesmo propósito,
com o mesmo sentido. E Deus falou a todos eles que era Estevão. Olha só que coisa tremenda. A todos. Ninguém ficou com dúvida. Ah, não, mas eu acho que não é Estevão, acho que é o outro. Não. Oh, glória a Antes de Deus. Estevão, a Bíblia diz que Deus escolhe ali Matias, né? Para tomar o lugar de Judas, né? E a Bíblia diz que ó, do mesmo jeito eles estavam a mesma coisa, orando no mesmo propósito, com o mesmo sentido, com um só sentimento. Glória a Deus. Que coisa tremenda. Vamos ler aqui rapidinho? Vamos ler aí. Aleluia. Já vamos pedir para os músicos se preparar ali. Eu vi que está chegando mais alguns músicos. Vamos incendiar esse programa. Irmã Valquíria, que está ali na técnica, paz do Senhor, irmã Valquíria, está nos avisando que temos aí 13 minutos. Vamos ler rapidinho, Oh, glória então. a Deus. Veja bem, olha o que a Bíblia diz. Provérbios 1, capítulo 22. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. E eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque eu clamei, o Senhor dizendo, vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu rirei na vossa desventura, e vindo o vosso temor, eu zombarei, e vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me vão... Olha só que tremendo isso aqui, Molhando. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu próprio entendimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por desvios, por seu próprio desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Veja bem, aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas a Bíblia termina assim, aleluia. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Que coisa extraordinária. É como a palavra de Deus diz, Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Aleluia. Tem mais alguma coisa, irmão Danilo, que o senhor queira deixar para nós em cima desse capítulo? E já vamos louvar a Deus. Eu estou sentindo uma graça de Deus assim nessa palavra, sabe? Uma graça de Deus. Como se Deus estivesse dizendo assim, ó. Se tu não fizer isso, tudo que tu fizer não vai adiantar em nada. Não vai adiantar em nada. Tu orar, tu jejuar, não adianta nada tu fazer isso. Entra por um caminho assim, ó, de humildade. Até quando tu vai ficar nécio? Que nem o senhor estava falando, nécio. Nécio só é nécio porque é soberbo. Soberbo. Aleluia. Soberbo, ignorante. Aí por tu ser soberbo, tu acaba sendo um monte de coisa. Ignorante, acha que é sábio, mas na verdade não é. É um baita de um louco, Deus que me perdoe, que está vivendo na loucura e acha que está vivendo no caminho certo. Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus, né? Estamos aqui, então, irmão Danilo, com alguns irmãos. Oh, glória a Deus, são muitos irmãos. Thaís Santos, Porto Novo, congregação Porto Novo. Celso Cavalheiro, aleluias, este jovem Cauã é uma bênção. Aleluia. Deusa Domingues, a paz do Senhor, peço oração por mim, passei por cirurgia do joelho esquerdo, peço oração por minha recuperação. São Paulo, Ana Thomas, ou Tomás, Flávia Azevedo, Yasmin Trilha, Pamela Severo, Estratégias de Deus, aleluia. Dalmiro Castanho, glória a Deus. Carla Janaína Marinho, glória a Deus. Kimberly Mauro, paz, oração e união.
Glória a Deus, deixe seu like, compartilhe, comente se você tiver algum comentário acerca disso, sobre unidade, sobre o que Deus tem falado com você. Venha para as orações de segunda a sexta-feira, 22 horas. Tem sido uma glória, pelo menos para mim tem sido uma glória. Tenho visto um poder. Bom, de Jonathan, Deus. não há união, Não sei. não há unidade sem oração. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. O único que não quer orar é o diabo. O diabo não gosta de oração. Sabe por quê? Quanto mais oração, mais poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Ele não recebe ordens e nem é mandado. E ele mesmo é quem manda e faz como ele quer. Aleluia. É juiz que julga todos sem ser subornado. Nunca se sentiu cansado assim, só ele é. Deus não tem substituto, nem tem fiador. Não deve pra ninguém, não acha cobrador. É absoluto e não erra em nada. A sala do universo inteiro é o escritório dele. Não existe fila pra falar com ele. Atende todo mundo sem hora marcada. Esse é o meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora. Esse é o meu Deus, o sol perde a claridade perto de sua glória. Esse é o meu Deus, não se vende, não se rende, ele é superior. O futuro da ciência ele já domina, e na medicina ele é professor. Não faz aniversário, porque não existe data do seu nascimento. Ele é o mestre que ensina o conhecimento, e a sabedoria é aluna dele. Não usa calendário, não precisa secretário pra agendar seus planos. Não depende de conselho de seres humanos. Toda honra, toda glória seja dada a ele, por ele, com ele, só dele, aqui ou em qualquer lugar. Quem manda em tudo é ele, pra ele, por ele, com ele, só dele, aqui ou em qualquer lugar. Quem manda em tudo é ele. Ele não recebe ordens e nem é mandado. Manda, Nilo. E ele mesmo é quem manda e faz como ele quer. Escute. Ele é juiz que julga todos sem ser subornado. Aleluia. Nunca se sentiu cansado, assim só ele é. Deus não tem substituto, nem tem fiador. Não deve pra ninguém, não acha cobrador. É absoluto e não erra em nada. A sala do universo inteiro é o escritório dele. Não existe fila pra falar com ele. Até
de todo mundo sem hora marcada. Esse é o meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora. Esse é o meu Deus, a claridade perto de sua glória. Esse é o meu Deus, não se vende, não se rende, ele é superior. No futuro da ciência ele já domina, e da medicina ele é professor. Não faz aniversário, porque não existe data do seu nascimento. Ele é o mestre que ensina o conhecimento, e a sabedoria É aluna dele. não usa calendário, não precisa secretário pra agendar seus planos. Não depende de conselho de seres humanos. Toda honra, toda glória seja dada a Ele, por Ele, com Ele, só dele, aqui ou em qualquer lugar. Quem manda em tudo é Ele, Por ele, com Ele, só dele, aqui ou em qualquer lugar. Quem manda em tudo é Ele. Aleluia. Oh, glória a Deus! Aleluia! Glória a Oh, Jesus. glória a Deus. Senti até um mistério aqui agora. Aleluia. Meus irmãos, chegamos ao fim desta programação, deste programa da juventude. Por que hoje está terminando mais cedo? Porque estamos em oração. A juventude da sede está orando ali no templo, das 10 à meia-noite, a escala. E também, daqui a pouco, tem a vigília do Aleluia. Ministério Restauração, em favor de salvação de almas, retorno dos filhos pródigos. O pastor Humberto, que é o pastor presidente, junto com os demais obreiros, mesa diretora, estarão nesta vigília online, e cada encarregado de área estará nas congregações. Então nós vamos orar agora pelos pedidos de oração e abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, no nome de Jesus, nós te glorificamos, ó Pai, por cada irmão que esteve, Senhor, conosco neste programa. Nós pedimos a Ti, olha para os pedidos de oração, olha, Senhor, para cada irmão, cada irmã, os que estão parados. Senhor, agora cura os enfermos, Senhor, arranca esta enfermidade, renova este irmão, renova esta irmã. Espírito de Deus, que as obras do diabo, Senhor, sejam destruídas. Nós pedimos ao Teu nome agora, meu Deus. Nós pedimos ao Teu nome agora. Em nome de Jesus, ministramos a Tua bênção sobre a vida destes irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos nos despedir dizendo: paz, oração e união. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus.